Olá, meus alunos. Nós vamos tratar de um assunto importante para quem é gestor em escolas. Trata-se das teorias da administração aplicadas à gestão escolar. É um assunto tão complexo que nós vamos usar 2 aulas para isso. Trabalharemos na primeira aula algumas teorias e na segunda aula as restantes. Mas para começar, vamos entender a diferença entre gestão e administração? Gestão vem do latim da palavra gerere. Administração também do latim administrare. Gerere tem o sentido de governar, conduzir, dirigir. Administrar, gerir um bem, defendendo os interesses daquele que o possui. Gestão escolar, conjunto de funções desempenhadas pelos atores institucionais da escola, com diferentes graus de complexidade e responsabilidade, coordenadas pela equipe técnico-pedagógica encabeçada pelo diretor da escola. Quando nós falamos que existe uma equipe gestora, isto marca uma característica bastante atual da administração escolar ou gestão escolar. Vocês se lembram qual é a imagem que a gente tem do diretor tradicional? Aquele diretor burocrático, sentado atrás da sua mesa, gerindo papéis, carimbando, assinando. Essa versão moderna da gestão em equipe começou a aparecer no Brasil mais fortemente a partir da distensão democrática da década de 80, que deu a oportunidade para que emergissem outros padrões, outros modelos, outros paradigmas de administração. E por falar em paradigma, vocês sabem o que é um paradigma? Paradigma, realizações reconhecidas durante algum tempo por uma comunidade científica específica, proporcionando os fundamentos para sua prática posterior. Thomas Kuhn. Esses paradigmas só são aplicados à escola porque a escola é uma organização. Características segundo Schein, 1982. Objetivos comuns, divisão de trabalho, integração, coordenação dos esforços e meios disponíveis. Vocês concordam que a organização escolar atende a esses 4 princípios? Ora, ela é uma organização e pode ser olhada, então, como nós vamos fazê-lo, à luz de 3 grandes paradigmas. As teorias tradicionais de administração, as teorias modernas e as teorias emergentes de administração. O objetivo da nossa primeira aula é exatamente olhar para essas teorias tradicionais. Vamos lá, então, visitá-las agora? Para nós olharmos esse primeiro paradigma, as teorias tradicionais da administração, vamos olhar para trás na história um pouquinho, lá para o início do século XX, final do século XIX, início do século XX. Aconteceu a Revolução Industrial e esta revolução introduziu uma série de modificações no universo do trabalho e, consequentemente, no universo da administração ou da gestão das organizações do trabalho. Nessa época, 2 engenheiros desenvolveram estudos muito importantes para nós que estamos olhando para este paradigma tradicional. Um deles foi Frederick Winslow Taylor, que desenvolveu os seus estudos na Inglaterra, e o outro, na França, foi Henri Fayol. Vamos olhar primeiro para os trabalhos do Taylor, que foram realizados na Inglaterra, como eu falei agora há pouco, e que deram origem à chamada administração científica. Taylor dividiu o seu trabalho em 2 momentos. O primeiro, ele trabalhou um estudo detalhadíssimo de tempos e movimentos, tentando aprimorar as condições de trabalho do homem, de uma maneira bem mecânica, mas muito voltado para a racionalização de tempos e de movimentos no trabalho. O segundo momento, que é o que nos interessa mais, deu origem ao chamado ORT, da Organização Racional do Trabalho. E é isso que nós vamos ver agora. Seleção científica do trabalhador, estabelecimento de um tempo padrão para execução de cada tarefa, plano de incentivos salariais,
divisão de trabalho, supervisão funcional, padronização das tarefas com ênfase na eficiência, estabelecimento de boas condições físicas de trabalho. Viram? Essas características e a própria referência a um modelo, que é do Homo economicus, nos mostra uma leitura de homem ou um paradigma que focaliza o homem. De que maneira, gente? Um homem que não gosta de trabalhar, que é movido só por incentivos salariais, que é um homem preguiçoso na sua natureza. Por isso ele precisa de quê? Precisa ser controlado, vigiado e ter as suas condições de trabalho fisicamente bastante bem controladas e bastante bem planejadas. Esta é a leitura que o Taylor faz do homem e do trabalho. Nós vamos, à medida que formos falando dos paradigmas, compondo também um mosaico de críticas, porque eu acho que isso, no final, vai dar para vocês uma boa leitura de como essas teorias, ao mesmo tempo que alavancaram o estudo da administração,